Bom dia, bom dia. Filho de homem. Dá um tempinho aqui pro Paulo Vitor, Maine. Tudo bom? Aguardando aí o pessoal entrar e o Caio também. Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante que é focado para o segmento econômico, né, da construção civil. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Ótimo. E o tema que a gente vai abordar hoje com o Caio, que ele é especialista em incorporações imobiliárias no segmento popular, é quais são os impactos dessa crise, né? O que ele tem feito na construtora dele. Bora. Momento. Fala, Caio. Tá conectado. Eu tô te escutando, só não tô te vendo ainda. Você tá me vendo? Deixa eu ver aqui. Tá tendo demanda pra caramba aqui. Tá conectando aqui. Eu tô te escutando bem também. Você tá no Wi-Fi ou você tá... Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Acho que agora vai dar. Aceita aí o Caio, aceita aí a solicitação que eu te mandei. Aí, Aí, agora sim. E tá aí, me tudo vendo? bom? Agora eu tô vendo. Beleza, André. Eu tô no Wi-Fi aqui, mas se por acaso ficar ruim, a gente muda aqui. Não, tranquilo. E aí, Caio, como passou a semana aí? Passou o final de semana? Ai, home office tem hora que enjoa, né? Como diz. É bom ficar em casa, mas eu acho que tá todo mundo com vontade de voltar à rotina normal, voltar para tudo, porque isso é loucura. Ficar trancado esse tanto de tempo, para quem tem uma atividade, para quem tem uma rotina, tá louco. Né, imagina todo mundo, igual você citou, né? Você tem vários funcionários aí que tocava obra e é uma situação que eu tenho falado aí nas lives. Eu acredito que nenhum planejamento, por mais pessimista que fosse, em qualquer empresa do mundo, colocaria um cenário como esse, né? E a gente está vendo os reflexos disso. E primeiro eu queria agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? A gente quis montar uma agenda que trouxesse várias pessoas aí do segmento, que falasse tanto, igual você que vai falar hoje, sobre focado no segmento imobiliário econômico, né? A gente recebeu aqui alguns players do mercado imobiliário, corretores, diretor de imobiliária, gerentes de marketing. Então, a gente está fazendo uma agenda e foi bem interessante casar a sua agenda, porque você tem um olhar bem interessante sobre o segmento econômico, né, do real estate. Agradeço aí por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu vi algumas lives, muita gente bacana mesmo. Espero que a gente possa acrescentar aí, que eu possa trazer um pouco dessa visão também para o segmento econômico. Eu acho que vi muita gente falar de vários segmentos, mas eu não vi direcionado para o segmento econômico. Eu acho que eu posso, pelo que eu já tenho de experiência, acrescentar muita coisa aqui. Muito bom. Bom, só fazendo uma introdução, para quem não sabe, o Caio, ele é diretor comercial da El Construtora. Ele tem um canal também de conteúdo, que eu sigo até antes de te conhecer, foi o Incorporador. Você posta muita coisa bacana. E também
você se especializou, igual eu falei, nesse segmento, né, de econômico. Você constrói, você é engenheiro civil também, né? Eu queria que você começasse, Caio, falando um pouco assim, como foi sua trajetória depois que você se formou como engenheiro civil lá na UFSC, né? Como foi sua trajetória para chegar e focar no segmento econômico? Ah, ótimo. É bom que você me seguia antes. A gente se Sim. conheceu ali do LEAD, mas é bom que tá dando repercussão. Mas então, igual você falou, eu formei na UFSC em Florianópolis, mas sou de Goiânia. Inclusive lá na UFSC eu trabalhava na época de estágio, eu trabalhava com alto padrão e com usina hidrelétrica, então não tem nada a ver com segmento popular. Então a minha bagagem de antes. O que aconteceu foi quando eu voltei para Goiânia, eu voltei para trabalhar numa empresa familiar. Uma empresa que era muito focada em obra pública. É uma construtora, a ELG Construtora, ela já existia. Eu entrei nela para trazer essa visão nova mais de incorporação. Então, como a gente trabalhava, a ELG trabalhava só com obra pública, e era uma área que eu não tenho interesse nenhum, eu acho que muita gente que teve familiar, tem algum conhecido que trabalhou com obra pública, deve ser praticamente 90% não tem vontade de seguir nesse ramo. Então, pela falta de vontade de seguir em obra pública, a gente tentou outros caminhos, que foram mercado de habitação popular, incorporação em si, e a parte de loteamentos. Durante bom tempo, até o loteamento era mais representativo na nossa receita, mas de alguns anos para cá, a gente veio ganhando mais repercussão no Minha Casa Minha Vida e acabou dando um direcionando para aqui. Aí eu vou te falar, mas por que o Minha Casa Minha Vida? Tá, igual eu te falei, não foi muito uma escolha, foi o que aconteceu. Então, dentro das opções que a gente viu, a gente testou algumas, e o Minha Casa Minha Vida e a habitação de casas em si, não só Minha Casa Minha Vida, a gente chegou a fazer casa de alto padrão também. Essa parte de casa, a gente viu que tinha uma carência muito grande no mercado. As boas construtoras, aqui em Goiânia, eu falo que é que eu tenho mais conhecimento, elas são voltadas para prédio. Então você vai ver assim, Goiânia não perde para lugar nenhum no Brasil em construtora de prédio. A gente é exemplo para vários estados. Aqui em Goiânia a gente tem excelentes construtoras, tanto que as de fora que tentaram entrar aqui não tiveram muito sucesso porque o mercado local ele é muito consolidado. Só que eu vi uma deficiência na parte de casa. Enquanto tem gente muito boa trabalhando com prédio, com casa praticamente não tinha. Então, como a gente foi entrando nesse mercado e foi pegando experiência, pegando normal, a gente viu. Incorporar prédio é uma coisa. Eu tinha até trabalhado em prédio de alto padrão já. Incorporar casa, condomínio de casa, que é o que eu faço, é totalmente diferente. Então, quem sabe incorporar prédio não sabe trabalhar nessa área. Tem a noção de incorporação, mas é muito diferente. Então, o que a gente viu? Peraí, isso é um segmento muito bom, pouco explorado. Então, acho que acabou que foi sendo filtrado, né, dentro das escolhas que a gente foi fazendo, até direcionar nesse segmento, que hoje, apesar dos pesares, vem dando certo. É um negócio que a gente pegou muita experiência, e hoje eu posso falar que, pelo menos no mercado do Centro-Oeste, a gente está muito bem em relação à qualidade, em relação a know-how mesmo, acho que a gente está bem posicionado. Você colocou muito bem em relação a como as construtoras e incorporadoras de Goiânia estão bem posicionadas em relação às estratégias de lançamento, questão também dos métodos construtivos, né? Goiânia, até assim, antes de tudo isso, estava numa ascensão de lançamentos, muitas incorporadoras com lançamentos programados. A gente lida com muitas incorporadoras e sabe a agenda, então a expectativa para 2020 era fantástica, né? E eu queria já entrar nesse assunto, no seu caso, que você até falou aí do foco econômico. Como você, na sua opinião aí, Caio, quais são os reais impactos aí dessa paralisação no país, especialmente na habitação popular? Será que a gente consegue aí tirar algum ponto positivo depois disso, né? O que vai deixar como legado isso tudo? É interessante. Então, primeiro vamos diferenciar um pouco o que é popular, o que é alto padrão, o que é médio padrão. Quando você tem uma crise, igual a gente está tendo, no médio e alto padrão existe muito uma crise de demanda. Você tem menos demanda, o que é diferente do mercado popular. O mercado popular, a demanda, ela continua. Então, só para ter uma base, hoje em dia, dados de 2017 ali da FGV, a gente tem uma demanda, um déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias.
Então, se for botar ali 3, 4 pessoas por moradia, a gente tem quase 20 milhões de pessoas vivendo em situação precária. O que é situação precária? É gente morando na rua, é gente morando, família de 15 pessoas numa casa de um cômodo, é gente morando sem saneamento. Então, existe uma demanda que para mim é gigante, praticamente 20 milhões de pessoas desassistidas em relação à moradia. Então, o que a gente conclui com isso? Que o que falta, o que a crise traz, não é uma falta de demanda. A demanda ela vai continuar tendo, até tem um estudo que fala que se nada for feito, se continuar do jeito que está, ou pelo menos do jeito que estava, que agora o buraco fica até mais embaixo, em 30 anos, em vez da gente diminuir essa demanda, a gente vai ter uma demanda de quase 30 milhões de moradias. Então, ou seja, essa demanda por moradia, ela está aumentando. Então, é só para pontuar assim, para quem não conhece do mercado popular, qual que é o tamanho do buraco. Então, assim, falando um pouco mais, a gente está tendo essa crise agora que também afeta o mercado popular, mas a gente está com problema desde 2017. Então, 2017 tivemos um problema com falta de recursos, 2018, 2019 também. Então, o Minha Casa Minha Vida, que é um excelente programa, ele vem em declínio desde 2017. A gente que atua diretamente no setor vem sofrendo na pele isso aí. Você até vê os grandes players do mercado, que eles já estão num processo de diversificação, de não ficar só no Minha Casa Minha Vida. Você vê o caso da MRV, vê o caso de outras consultoras também, exatamente porque a gente está vindo, principalmente por falta de recursos, por falta de orçamento da União, a gente vem num declínio. Então, assim, está tendo a crise agora? Tá, mas ela não começou. Para o mercado popular, ela não começou agora com o coronavírus, ela já vinha acontecendo. E o que isso interfere? Primeiro para as pessoas, né? Para as pessoas isso é muito ruim porque o acesso que já é difícil, a moradia vai ficar mais difícil, você vai ter menos oferta no mercado e o crédito em si ele já está mais difícil. Então, a primeira impactada são as próprias pessoas que vão deixar de comprar essa casa. E outro aspecto também é para a mão de obra. A construção civil, todo mundo sabe, ela consome tem uma representatividade muito grande em mão de obra, emprego formal principalmente. E como o pessoal vai deixar de lançar, já está deixando de lançar, está tendo muita coisa, vai ter muita gente sem essa parte vai ter muita mão de obra sem condição. E, beleza, a gente falou isso e é só para dar uma contextualizada, mas mas então é tudo ruim? A crise era toda ruim, a crise só vem para falar? Eu acho que não, eu sou, teoricamente, um pouco otimista em relação a tudo, principalmente em relação eu acho que o empresário tem que ser otimista, né? Se a gente não for, ninguém mais vai ser. Mas em relação à crise, a gente pensa em alguns aspectos do que isso pode trazer de bom. E eu vejo o primeiro aspecto é que a crise ela é um catalisador, ela acelera uma mudança. Então, principalmente para você que é da área de tecnologia, você está muito por dentro aí, você está vendo que a tendência do mercado imobiliário é sair um pouco do patrimonialismo, que é da questão das pessoas comprarem para dividir, para ter aquela questão de ter cota, para sair um pouco, para até valorizar um pouco, mudar o mercado de aluguel. Então a gente está saindo de uma cultura de todo mundo ter a casa própria para outra. O que a crise ela faz no meio disso tudo? Ela acelera. Então, beleza, a população ela já está, por exemplo, nossa geração, a gente é mais ou menos da mesma idade, ainda tem muita vontade de ter o imóvel próprio. A geração mais nova que a gente já não tem tanto, igual eles não têm de ter carro. Então, se for pensar ali na geração Z, eles não querem carro e também eles tendem a querer menos imóveis. Ter o imóvel, não que eles não queiram ter investimento, ter segurança, mas eles não têm tanta necessidade de ter escritura. Então, a crise pode ser que ela catalise isso. Então, num contexto geral, uma oportunidade vai aparecer. Por quê? A gente estava num processo que talvez durasse 10, 15, 20 anos numa mudança de mentalidade. Talvez isso seja adiantado para 5, 6. Por quê? As pessoas vão ter mais medo de não ter dinheiro em mãos, ela vai ter medo da liquidez. Então, elas vão pensar em próximo. Para isso, se acontecer uma crise de novo, não é melhor eu estar com esse dinheiro em vez de estar com a escritura? Eu não posso ser cotista de um FI e morar nesse apartamento, em vez de ser o dono do apartamento em si? Então, tem várias questões de mentalidade que eu acho que isso vai fazer. E para o incorporador, principalmente para o pequeno e para o médio, isso é uma oportunidade. Porque hoje, no mercado popular, mais do que nos outros, o market share, o mercado ele é muito centralizado nos grandes.
Então a gente tem MRV, a gente tem Tenda, a gente tem Pacaembu, tem mais um monte de consultora que tem uma fatia muito grande do mercado. Só que eles são acostumados com o modelo tradicional. Então, para mim, que sou pequeno, que sou médio, eu tenho muito mais facilidade de me adaptar ao mercado novo do que esses grandes que têm, sei lá, 100, 150 milhões de custo fixo. Eles têm muito mais dificuldade de mover. Então, quando aparece uma crise dessa, a gente tem uma perspectiva de mudança de mercado, nós, os médios e pequenos, a gente tem uma chance maior de entrar primeiro nesse mercado, de ter uma vantagem competitiva aí. Então, eu estou falando, a gente tem uma crise e ao mesmo tempo que tem a crise, ela traz a oportunidade. E a coisa, voltando um pouco mais específico para o mercado popular, hoje existe em vários lugares uma qualidade muito baixa de casa, de empreendimento em si. Porque igual eu falei, eu sou uma construtora que atua no mercado que tem muito pouca gente profissional. E hoje, como tem muita informação, então as pessoas conseguem ir atrás de informação, elas conseguem escolher melhor. Então, eu acho que outro fator da crise é que vai valorizar quem constrói bem. Então, as pessoas elas vão ter acesso, vão ter informação de melhores imóveis, então elas vão mudar para melhores imóveis no mercado popular, e quem constrói bem também vai ter essa chance de ser favorecido, digamos assim. Quando você está num boom do mercado, tem para todo mundo. Quando você está no boom do mercado, quem constrói ruim, quem constrói bem, quem faz direito, quem dá assistência para o cliente, está todo mundo vendendo. Quando o mercado tem uma baixa, a gente sabe que vai estar na frente quem atende bem cliente, quem tem um produto bom, quem tem um produto mais, digamos assim, de mais adesão, né? Mas eu acho que é isso. Em relação a quem pensa no mercado imobiliário para investimento, eu também acho que é um bom momento, porque acho que a gente viu muito na rede aí que tijolo não pega vírus, né? Então, enquanto a bolsa está sendo muito impactada, enquanto vários digamos assim, investimentos têm um impacto muito direto, muito rápido, o mercado imobiliário ele é mais resguardado nesse tipo de momento. Então, muita gente acaba voltando para aquele conselho do vô e da avó e falar, investe seu dinheiro em imóvel. Imóvel é um negócio que você nunca perde. Então, acaba que o mercado imobiliário ele tem mais entrantes, tem mais gente buscando investir no mercado imobiliário, isso traz mais liquidez para o setor e valoriza os imóveis de forma geral. Então, para quem investe em imóveis, eu acho que a crise também é a oportunidade de comprar por bons preços e ter um investimento seguro, né? Caio, você colocou muito bem aí um assunto que eu queria até aprofundar um pouco mais e saber a sua opinião. Você falou em relação aí de fundos imobiliários, eu acompanho seu canal aí, você fala muito em relação a isso. A gente já percebe que algumas incorporadoras, por exemplo, vamos citar a Vitacom, né? Ela tem até feito vendas corporativas, né? Vamos dizer assim, tem empresas comprando os imóveis. Você acredita em algum caminho desse para o econômico, por exemplo, de empresas do setor da construção civil focada em habitação popular, ter alguma venda corporativa nesse sentido, para fundos? Como você enxerga isso? Eu acredito totalmente, inclusive é uma das coisas que eu venho estudando bastante. Já tem a MRV já está pensando nisso também, tanto que eles criaram a Lugo. Igual a Vitacom criou a House, a MRV criou a Lugo, que é exatamente isso. Em vez da gente vender nossos apartamentos, por que a gente não cria alguns prédios, exatamente o mesmo prédio que a MRV costumava alugar, vender, por que em vez da gente não vender, a gente vende para um fundo ou vende para um grande player e aluga eles? Então, tem essa tendência que muita gente está sabendo, mas igual eu falei, eu estou estudando isso para casas também, mas é uma questão, igual eu falei, o meu o custo fixo dos pequenos e dos médios, ele é muito menor. Então, a gente tem essa possibilidade de alterar, por exemplo, 50% daqui a 1, 2 anos, 50% da minha receita vem disso. A MRV, mesmo que ela comece agora, que elas já começaram, demoraria 10, 15 anos para eles conseguirem equilibrar as contas, digamos assim. Então, eu acho que isso que você falou é excelente. O mercado ele está trazendo oportunidade. Os FIs, igual a gente viu aí, praticamente dobrou a quantidade de pessoas em 2019 que investem em FI. Isso quer dizer o quê? Tem muito dinheiro nesse mercado e muito dinheiro procurando opções.
Então, para mim e para os outros incorporadores diversos, eu acho que isso é uma oportunidade de negócio muito boa, muito grande. Cara, até tem muita gente aí acompanhando, até a gente vai abrir para perguntas aí para responder no final, se vocês quiserem. Você poderia explicar aí rapidamente para quem não tem noção nenhuma do que é fundo imobiliário, o que consiste os fundos imobiliários, por que teve esse crescimento tão grande aí que você citou, que dobrou, como que a gente pode trazer um entendimento mais claro aí para todo mundo? Ah, beleza. Eu vou tentar passar de uma forma mais simples, não vou entrar tanto em detalhe, porque eu acho que fica mais fácil todo mundo entender. Vamos supor assim, a gente tem um prédio com 200 salas comerciais. Eu posso ir lá e comprar uma sala comercial. Eu posso ir lá e comprar. Mas qual que é a ideia do fundo? Em vez dele ir comprar uma sala, comprar uma laje, ele compra um prédio inteiro. Então, por exemplo, eu sou o fundo, eu vou e compro o prédio inteiro, mas da onde vem meu dinheiro para comprar o prédio inteiro? Em vez da pessoa física ir lá e comprar uma sala específica, ela vai investir numa cota do fundo e o fundo vai ser dono do prédio inteiro. Então, em vez de eu ser dono de uma sala, eu sou parte dono de 200 salas. Então, a ideia do fundo é que é pulverizar. Então, o fundo ela traz essa característica de pulverização. Eu diminuo o meu risco, eu diminuo minha exposição. Então, por exemplo, é difícil eu fazer é mais fácil que eu faça um negócio ruim. Por exemplo, eu compro uma sala num lugar ruim e essa sala não vai ser alugada. Mas é mais difícil que 200 salas fiquem sem ser alugadas. Então, a ideia do fundo é basicamente captar dinheiro de pessoa física através de cotas e comprar ativos, comprar prédio. Hoje a gente tem fundo de prédio comercial, tem fundo de galpões, tem fundo de shoppings. Então, em vez de eu investir todo o meu dinheiro em um único ativo, eu pulverizo esse ativo e eu ainda tenho uma gestão profissional do fundo. Então, teve essa adesão tão grande por causa disso. Muita gente da nossa geração, de outras gerações, está falando, peraí, em vez de eu gastar 400 mil num apartamento, por que eu não compro 400 mil em cotas de fundo e o dinheiro que eu vou ganhar com esses aluguéis, eu pago o meu próprio aluguel e ainda sobra alguma coisa. Então, tem muita gente vendo por esse lado. É lógico que tem o lado também ruim, porque hoje a gente tem poucos fundos imobiliários e muita gente investiu. Então, os fundos no Brasil hoje eles estão um pouco caros. Então, falar, mas então vai ser certeza que investir em fundo imobiliário vai ser um negócio bom? Nem sempre. Aí é bom ter um assessor de investimento, é bom ter uma pessoa que vai te explicar melhor disso para não cair também na latada de você comprar um fundo muito caro e às vezes valer menos a pena do que comprar o apartamento em si. Muito, muito bem explicado aí, né? Porque eu trouxe uma linguagem mais fácil para todo mundo entender. A gente viu aí que, até você citou o caso da MRV, e a gente tem visto aí o quanto as grandes estão buscando se digitalizar, né? A MRV mesmo, ela hoje tem 100% do seu processo digitalizado. Se quiser comprar um apartamento, dá para você fazer todo o processo de forma digital. A gente viu também que muitos incorporadores nesse momento foi pego de calça curta, né? Não tinha nenhum processo, não estava investindo é, é, em plataformas de comunicação, em ferramentas, né? Até acredito que isso também vai potencializar depois da crise, que eles vão perceber o quanto isso era importante. Qual a sua visão, Caio, sobre isso? Assim, eu não sei se você teve essa mesma percepção, porque eu acredito que ainda o nosso setor, ele, comparado aos demais, ainda é pouco digitalizado, ainda tem muito espaço para inovação e tecnologia. Qual a sua visão sobre isso? É, eu concordo totalmente do jeito que você falou em relação a não só o processo de digitalização, a construção civil no Brasil, de forma geral, ela é muito defasada. Em relação, tem várias coisas que a gente faz no canteiro de obra que era feita na década de 60, 70, mudou muito pouco. Tem várias coisas que a gente já conseguiu aproveitar a tecnologia, mas a construção civil, de forma geral, ela ainda está defasada em relação a outros setores. Eu acho que estão vindo muitas construtecs para melhorar isso. Eu acho que essa mudança vai ser exponencial daqui para frente. O que talvez a gente vai ver daqui a 5 anos na construção vai ser totalmente diferente do que a gente viu nos últimos 50 anos. E sobre a digitalização em si, primeiro eu sigo a Skyline, eu acompanho, eu acho o trabalho que vocês fazem sensacional. Vocês estão no timing certinho, vocês estão entrando na hora certa, é a hora que o mercado está se digitalizando.
vocês estão preparados, eu acho que vai ser muito bom. E eu acho que a digitalização, eu acho que é um pouco em relação ao que falava sobre falar inglês esses tempos. Não sei se você lembra disso, mas todo mundo falava, falar inglês não é diferencial, falar inglês é pré-requisito, quando tinha uma vaga de trabalho e Uhum. tal. Eu acho que a digitalização está vindo muito nesse sentido. É, ser uma empresa digitalizada, ser uma empresa que está na internet, que está de várias formas, já deixou de ser um diferencial e passa cada vez mais a ser pré-requisito. A, é uma ferramenta, diversas ferramentas que tem, elas estão deixando de ser tendência e já estão virando realidade, né? Todo mundo que não se adequar realmente não vai ter essa aderência do mercado. O mercado já mudou e vai mudar muito mais nos próximos anos. É muito bom. Também tem essa, compartilho da sua opinião aí. É uma coisa que, por exemplo, no caso nosso mesmo, a gente nasceu em outra crise, foi a crise de 2015, né? Então a gente tinha que se virar em criar soluções naquele momento que as incorporadoras também estavam lançando pouco, tinha muito estoque, e aí a gente se viu nesse momento, essa pandemia trouxe essa crise aí, né? Vai ter muitos reflexos em relação a isso e a gente tem alguns serviços pontuais que a gente está tendo demanda nesse momento, né? E a gente está buscando se organizar para atender, né? Tomando todas as medidas possíveis, né? E eu acredito que, até estava lendo um artigo ontem que estava falando o seguinte, o processo de digitalização da sua empresa foi por conta de quê? Né? Por conta do CEO, por conta do seu diretor de TI, aí tinha várias opções lá e estava lá marcado por conta do coronavírus, né? Então isso realmente vai ser um ponto positivo, eu acredito, né? É um momento que os donos de empresas vão refletir sobre a importância de investimento nesses canais, né? Bom, eu queria que você trouxesse algumas dicas práticas, até o que você tem feito, né? A gente está falando aí até vamos falar um pouco sobre pequenas e médias empresas do segmento. O que você poderia dar aí de dicas e sugestões para eles passarem, superarem por esse momento? É uma pergunta difícil, né? Porque todo mundo está se sentindo na pele ao mesmo tempo. Ninguém tem respostas prontas, né? Mas você teria alguma sugestão nesse momento de como que o incorporador, o consultor pequeno, médio, pode passar por esse momento, minimizar os problemas? É igual você falou, solução não existe, né? É uma coisa que nunca aconteceu antes, ninguém sabe aonde vai parar, mas ninguém tem uma solução. Eu não vou ser impactado, isso não existe. Todo mundo vai ser impactado, uns mais, uns menos. E para o pequeno e médio incorporador, igual a dica que eu tenho é priorize caixa. Eu venho conversando com outras empresas do meu porte, até um pouco maior, até outras de outros segmentos. O que todo mundo está falando? Não adianta você estar muito alavancado agora e não ter caixa. O importante é ter caixa porque você não sabe o tamanho do buraco. Então, a gente tem que garantir que nossos funcionários vão receber, a gente tem que garantir uma operação sempre girando da empresa, mas sem caixa a gente não faz nada. Então, pode ser que daqui a um tempo os bancos travem os financiamentos, quem não tiver caixa não vai conseguir sobreviver. Então, em vez de investir, em vez de lançar, é o momento de todo mundo repensar o quanto tem de caixa e quanto que isso pode durar. Então, a primeira opinião minha é, vou olhar para dentro da minha empresa, o que eu tenho que priorizar? Priorize caixa, priorize dinheiro no bolso antes de pensar em fazer qualquer investimento maior. Porque é uma situação nova para todo mundo e nem todo mundo, às vezes, vai conseguir sobreviver. Sobreviver no sentido que eu falo de manter a empresa. Uhum. Mas, e um outro ponto que eu estou fazendo bastante, que eu indico, é hora de amolar a faca. É aquela famosa teoria, né? A gente está num momento de disrupção, um momento difícil, um momento de crise, e é o melhor momento que existe para você amolar a faca, para você estudar, para você buscar se posicionar no mercado, para entender melhor seu negócio, e quando isso acabar, você está melhor preparado, além de estar com dinheiro em caixa, você está melhor preparado. Então, eu acho que são duas frentes que eu indico para todo mundo, primeiro manter o caixa, e o segundo, se preparar mais, estudar, ir atrás de novos mercados e amolar a faca. Eu acho que é muito nesse sentido.
Muito bom. Essa questão de buscar conhecimento, buscar leituras específicas, né? É como eu falei, acompanha seu canal, você tem buscado muito conteúdo relevante aí. É, acredito que você lê bastante artigo fora, e está buscando propagar boas notícias nesse momento, né? Notícia ruim a gente tá cheio nesse momento. E eu queria que você falasse até um pouco da sua ideia. Como foi a sua ideia de montar um canal focado para distribuição de conteúdo do mercado imobiliário? Como você teve esse insight? Ah, bacana. Tem mais ou menos um ano que eu criei o Instagram, né, um incorporador, e eu pensei muito em duas frentes. A primeira é que, acho que é a mesma coisa de você, ou qualquer pessoa da nossa geração está se perguntando muito, tá? O caminho que meus pais tiveram, a carreira que meus pais tiveram, é possível para mim? Não é possível para mim? Eu falo, meu pai é engenheiro, ele teve uma carreira na construção civil, está aposentado agora, mas quando eu olho muito para a carreira dele, eu só consigo ver, eu falo, cara, daqui 10, 15 anos isso não vai existir mais. A carreira que meu pai teve, que funcionou muito bem para a geração dele, não vai funcionar para a nossa. Então, se eu não me reinventar, se eu quiser repetir o que foi feito no passado, isso aí está fadado até errado. Então, um dos primeiros objetivos em criar esse canal de conteúdo, de passar um pouco o que, que eu vivo no dia a dia, o que, que quem trabalha no mercado imobiliário vive no dia a dia, foi pensar nisso. O futuro está muito para o digital, o futuro está na internet, o futuro está em outras formas diferentes das construtoras e incorporadoras tradicionais. Então, quando eu criei isso, eu falei, tá, como que eu entro nisso? E o primeiro jeito que eu achei foi realmente entrando na parte de conteúdo, na parte de compartilhar, porque é aquele negócio, conhecimento você não perde, né? Quando você compartilha, você nunca perde, você só ganha mais. Então, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Eu acho que até um dos motivos de eu estar aqui hoje é isso, por como eu estou compartilhando, eu também estou recebendo muita coisa boa. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto, que eu posso falar de ter criado o incorporador, foi realmente falar para todo mundo com quem que eu trabalhava. Quem é da área de engenharia tem muito isso. Eu sou engenheiro. E pronto. Mas ninguém sabe exatamente o que, que a pessoa faz. Eu sou engenheiro. Eu gosto de falar assim, eu sou médico. Aí todo mundo fala, mas médico o quê? Médico dermatologista? Médico... Engenheiro não. Quando a pessoa fala, eu sou engenheiro, ponto, ninguém pergunta. Só que acaba que as pessoas também não sabem nada. O que eu comecei a perceber foi isso. Espera aí, será que na hora de eu mostrar mais o que, que eu estou fazendo, como que eu estou trabalhando, que isso não vai me trazer mais negócio, vai me trazer mais clientes, vai me trazer mais investidores? E isso é o que eu vi que vem acontecendo. Até é engraçado que quando eu criei o canal, no começo do ano passado, muita gente veio falar comigo, muitos amigos. Mas você trabalha com isso? Você incorpora loteamento? Você incorpora condomínio de casa popular? Eu falei, tem 8 anos. Aí o pessoal, nossa, não sabia. Eu falei, pois é, cara, a gente fala muito, principalmente quem é da área de engenharia, fala muito superficialmente sobre a profissão. E quando a gente divulga isso um pouco mais, isso traz um retorno para a gente também. Primeiro que você consegue mais parceiros, você consegue aumentar seu alcance, e outro que até as pessoas que são do seu convívio, conhecidos e tal, começam a entender melhor o que, que você faz. Então, foi bem nessas duas frentes ali, uma de pensar um pouco no futuro, na profissão engenheiro do futuro, e outra de mostrar também o que, que eu estou fazendo hoje. Caio, foi uma ótima estratégia aí. Inclusive, é, um dos serviços que a gente faz aqui é acompanhamento de obras, né? A gente faz aí, a gente cuida de algumas obras na parte assim, a gente busca mostrar como está a obra para a incorporadora pegar aquele material, um vídeo, e mandar de forma ativa para os clientes, por WhatsApp, por e-mail. E uma das coisas que a gente colocou aí foi colocar o engenheiro responsável por aquela obra para falar como que está o andamento da obra. Olha que interessante. Isso, de mostrar, ninguém ficava se mostrando que era o responsável por aquela obra, né? Uma obra que às vezes tem 200 pessoas, é uma indústria ali e não se mostrava. A gente tem casos que o engenheiro pegou aquele vídeo e começou a colocar no currículo, né? Para mostrar assim, ó, aquela obra foi eu que fiz. Então, isso é de trazer essa questão de se mostrar mais. O engenheiro civil, realmente, muitas vezes a pessoa pensa, se formou em engenheiro civil, você vai trabalhar em obra, e não necessariamente. Inclusive, em São Paulo mesmo,
as principais faculdades, assim, as melhores faculdades, os engenheiros vão para banco, vão para empresas de fundo de investimento, né? E já eu vejo um pouco aqui em Goiás que a pessoa se limita, não, precisa ir para a obra, e não necessariamente, né? Tem muitos, tem um leque aí que o engenheiro consegue muito bem se encaixar nesse momento. Até eu queria, eu percebo muito, ainda mais nesses momentos, assim, eu me formei eu sou engenheiro civil também, me formei em 2011, né? Eu não sei quando você se formou. Na época eu estava disputando engenheiro, né? Era assim, você conseguia de certa forma com mais facilidade. E hoje eu vejo, até antes da pandemia, eu vejo a dificuldade que está para conseguir estágio, a dificuldade que está para conseguir, depois de formado, um emprego com carteira, não apenas como auxiliar de engenheiro. Qual a sua visão sobre a questão de ter a quantidade de engenheiros se formando no mercado, né? E essa dificuldade em entrar nas empresas? Qual seria uma dica para quem está se formando aí, um engenheiro civil que está aí no último período, ou já tem 2 anos de formado e ainda está como auxiliar de engenharia, não conseguiu isso? Como você poderia dar uma dica aí para os engenheiros? Eu compartilho com você, quando eu formei também, eu formei em 2012 lá na UFSC, e todo lugar que você ia, praticamente mais da metade da minha sala saiu ganhando piso da categoria que é alto. Hoje você olha, quem sai ganhando piso na sala, se for um é muito, numa turma de engenharia. Então teve uma mudança muito grande de uns anos para cá, e a tendência o mercado está em transformação. Igual eu falei, a carreira que as pessoas tinham antes na engenharia não existe mais, isso acabou. Lá eu vou entrar numa empresa, ficar 20, 30 anos, vou ganhar 10 mil, depois 15 mil, depois 20 mil, me aposentar ganhando 40 mil reais, CLT, isso acabou. Quem está entrando na engenharia com essa cabeça está totalmente defasado. O engenheiro ele vai funcionar mais como uma empresa, mesmo que seja só uma pessoa, e hoje a gente tem muita pejotização mostrando isso. Então a pessoa vai ter que ter um conhecimento, e ela vai ter que ter um conhecimento específico. Então, se eu puder dar um conselho para quem está formando agora, foque em algum nicho específico, seja o cara daquele nicho. Então, não adianta eu sei fazer qualquer tipo de obra, ninguém vai te contratar. Ninguém quer um generalista que sabe fazer qualquer tipo de obra. Eu sou o melhor que existe nesse tipo de barragem de PCH. Você vai ter muito mercado. Por quê? Hoje está todo mundo procurando especialistas. Hoje as grandes empresas elas estão indo atrás de especialista, as médias empresas, está todo mundo querendo buscar quem entende daquele segmento específico. Hoje a gente consegue se conectar. Hoje em dia tem várias ferramentas que fazem que a gente chegue nos especialistas muito fácil. Então não adianta querer ser um engenheiro faz tudo. Eu faço projeto estrutural, eu executo, eu faço pós-obra, eu faço manutenção. Ninguém quer mais esse tipo de profissional. A gente quer o cara do projeto estrutural, a gente quer o cara que sabe fazer planejamento de obra, a gente quer o cara que sabe controlar a mão de obra. Então a gente quer várias pessoas segmentadas. Então, para quem está pensando na carreira de engenharia civil, quem já está, não tenta saber tudo. Foca em um nicho, foca em uma função e seja o melhor naquilo. Ótimo. Foco, né? Você falou tudo. Até as empresas, né? Nosso caso mesmo, a gente já focou desde o início. A gente atende mercado imobiliário, a gente não atende varejo, né? A gente sempre buscou nesse sentido. Você deu uma pausa aí, mas voltou. Bom, Caio, até você, acredito que você gosta de você manter atualizado, você gosta muito de leitura, né? Você tem algum livro assim que você busca indicar bastante para seus amigos, para as pessoas próximas? Que livro você teria aí para indicar? Bacana. Até no meu Instagram eu sempre vou colocando, tem uma seção lá salva nos stories dos livros que eu tô lendo, mas até pensando nisso, eu vi os outros stories que você já tinha feito essa pergunta também. Até pensando nisso, eu trouxe 2 aqui. Um que eu tô lendo, que está sendo muito bom, é esse do Antifrágil, acho que é um livro bem conhecido, e do Nassim Taleb. Ele é o que eu tô lendo, é um livro até bem grande, então ainda vai uns dias aí para terminar.
Mas é um livro que eu recomendo, estou gostando muito de tudo que ele está trazendo, até essa questão da crise, de crise, ela é bem abordada aqui, porque a gente, querendo ou não, está passando por um cisne negro, né, que é uma situação totalmente atípica, que Caio, ninguém previu, ninguém, tá travando absolutamente um ninguém. pouco. Tá travando um pouco, assim, a Voltou? sua. Deixa eu ver aqui. Sol também aqui tá normal. Agora está Ah, tá. normal. Para Vai, você tá agora aí? só tá um pouquinho, só tá um pouquinho atrasado assim sua voz. Mas você estava na indicação do livro lá, o Antifrágil, né, do Nassim Taleb. Isso, esse é o que eu estou lendo, eu acho que ele é um livro bem denso, muita informação, e é bem, digamos assim, muita coisa pesada, e ele fala um pouco do cisne negro, que é o que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, principalmente para quem é empresário, autônomo, um momento tão crítico, que eu, na verdade, indicaria outro livro, que é esse aqui, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Jo- Carnegie. O livro mais famoso dele é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, É mas esse eu aqui, acho que ó. esse é o mais famoso. Mas esse aqui, o Capa Vermelha, para o momento atual, eu acho sensacional. Por quê? Ele bate muito nessa tecla de exatamente a gente viver apesar disso tudo, né? Então a gente tem uma crise, está todo mundo passando por saindo da zona de conforto, vivendo aquilo, e a gente tem que se preparar internamente para isso também. Então ele fala muito do focar no que você consegue mudar. Então eu acho que para esse momento, falou, estou passando dificuldades, está difícil para mim, minha cabeça está complicada, eu indicaria esse do Dale Carnegie da capa vermelha. Deu para ouvir É, bem aí? Eu não sei se travou. tá um pouco falhando, mas eu entendi. Eu recomendo muito esse livro, até prefiro ele, esse vermelho, né? Se for colocar os dois, até prefiro ele do que esse aqui. Esse aqui é muito bom, clássico, né? Do Dale Carnegie. Agora, esse vermelho, para esse momento, é muito pertinente, né? Ontem a gente teve até uma live falando muito a respeito de como manter a saúde mental, espiritual nesses momentos, né? E acredito que esse livro vem a casar bastante nesse momento. Bom, a gente, até como tem perguntado aí para todo mundo, Caio, como você no home office, como você está se policiando, como está sendo sua rotina nesse momento, né? Você tem buscado manter uma rotina, como você tem gerenciado, às vezes, as pessoas que você ainda tem como na equipe, como você tem mantido essa rotina aí no dia a dia? Só mudei aqui que estava dando uma falhada no fone. Tá me ouvindo Essa, bem? todo mundo está escutando bem? Só dá a minha está travada aqui, a dele, ou me fala aí se está tudo bem? Tá me escutando? Ah, então, ótimo. O pessoal tá escutando bem, né? Beleza. Não, tá ótimo. Então, eu não vou mentir não, Andrei. Para minha rotina, sim, deu uma prejudicada muito grande. Então, para te falar a verdade, da minha rotina normal, eu venho conseguindo fazer 30% do que eu estava fazendo. Por quê? Obra a gente teve que paralisar todos, por decreto, por sem muito o que fazer. Então, obra a gente não está conseguindo tocar normalmente. A atividade do escritório também foi um pouco prejudicada, né? Lógico que tem muita coisa que a gente consegue fazer em home office, mas é o que eu te falei, estou conseguindo fazer 30%. A outra coisa que. Mas é igual eu te falando, ao mesmo tempo que você está sendo muito prejudicado em alguns aspectos, outro é que está sobrando um tempo maior para investir em conhecimento. Então eu estou conseguindo ter como se diz, mais tempo para ir atrás da parte online, ver como que a gente pode colocar a construtora de melhores formas, até me preparar mesmo, eu estou tendo mais tempo para o Instagram do incorporador, de divulgar mais conteúdo, de estar mais por dentro do que está acontecendo. Então, para te falar assim, usar esse tempo ocioso para ir atrás de conhecimento, porque para algumas atividades consegue fazer muita coisa, para outras, igual a minha, a gente está sendo muito prejudicado. Então aproveita esse tempo de. Acaba que vai ter mais tempo livre e focar na parte do conhecimento. Acho que a recomendação, o que eu estou fazendo é isso. Ótimo. Isso
investir nesse momento de conhecimento é fundamental, igual você falou, né? É tempo aí de afiar a faca, molar o machado, para quando isso retomar, que isso vai passar, a gente está todo mundo preparado, né? Isso seja como engenheiro civil, seja como corretor de imóveis, seja como um diretor comercial de alguma empresa, é tempo da gente fazer isso. Aqui mesmo na Skyline, a gente tem buscado, todo dia de manhã, às 8h30, a gente inicia com toda a equipe, a gente está aplicando um curso de marketing de diferenciação, e todo mundo está aí nesse momento, depois a gente compartilha, né, troca ideia, deu 10 horas, a gente, todo mundo tem as suas demandas, todo mundo sabe, todo mundo de home office, e ao longo do dia a gente, de forma individualizada, vai vendo como tá, se tira alguma dúvida, né? Então, assim, a gente está buscando se reinventar nesse momento. Então, acredito que outro reflexo disso tudo vai ser a gente entender o que isso é possível, né? É possível o home office, é possível você atender aí com canais digitais, e é um tempo de relacionamento, né? Você até citou aí que as obras paradas, acredito que vai ter muito cliente que vai pensar 2, 3 vezes, né, quando acabar isso tudo, mas é um tempo de relacionamento, foi muito falado sobre isso. Bom, acredito que o conteúdo que você trouxe hoje foi fantástico, agradeço bastante você trazer essa visão do incorporador, da pessoa que tá ali na obra, né, os reflexos disso. Você quer deixar alguma mensagem final aí para a gente encerrar? Até vale. Qual desses 2 livros aí você sugere que a gente sorteie? A gente está sorteando um livro. Qual que você recomenda? O vermelho ou o Nassim Taleb? Vamos dar a capa vermelha que eu acho que para o momento vai ser mais de ajuda para muita gente. Combinado, então. Combinado. Compromisso da Skyline aí. Mas é isso. Mas em relação ao você falou, eu também agradeço a oportunidade. E para todo mundo aí, não só da parte de incorporação, para os outros segmentos, é segurar as pontas, conseguir se reinventar, não se antecipar, não é hora digamos assim, de fazer loucura, de querer inventar, digamos assim, de gastar demais, é hora da gente dar uma segurada realmente, procurar, mas é só uma fase, vai passar, já tiveram várias outras crises, já tiveram vários outros momentos, e no final das contas sempre passa e manter a cabeça no lugar. Ótimo, muito bom. Mais uma vez, Caio, muito obrigado. Amanhã a gente segue aí, a gente vai fazer uma série de 10 lives, essa foi a sexta. A gente está fazendo todo dia 11h30. E, novamente, muito obrigado pela sua presença e por ter compartilhado esse conteúdo aí. Obrigado, você, André. Valeu. Vou estar acompanhando as outras também. Até mais. Tchau, tchau.